E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ulisses Braga, eu sou advogado, tenho 29 anos e venho aqui apresentar para vocês o curso de Direito Penal do Inimigo. Nós vamos dividir esse curso em duas partes. A primeira parte vai ser composta pela teoria geral, a segunda parte vai ser composta pela crítica à teoria geral e eu vou expor nesse primeiro encontro as três partes. Nós vamos dividir esta primeira parte, só para que vocês não se confundam. Como eu disse, nós vamos dividir em dois grandes módulos, um teoria, outro crítica à teoria. E cada módulo terá as suas partes, perfeito? Neste primeiro módulo, acredito que nós teremos cerca de 22 aulas. Eu vou trabalhar com vocês basicamente três alicerces, três pilares para que vocês consigam entender o que é o direito penal do inimigo. A parte 1, que diz respeito às noções gerais, às noções introdutórias. E aqui nós vamos explicar o criador dessa teoria, explicar o que ela significa e, fundamentalmente, vamos destrinchar as suas estruturas teóricas, isto é, vamos ver o que está por trás da própria teoria, quais foram os fundamentos que deram origem ao direito penal do inimigo. E esses fundamentos serão dois, basicamente: o funcionalismo sistêmico e as noções de contrato social. Legal? Nós vamos fazer um trabalho a respeito dos iluministas, entender um pouco sobre Rousseau, entender um pouco sobre Thomas Hobbes, depois vamos trabalhar um pouco com Kant e evoluir as noções de contrato social, que é importante para que nós consigamos determinar quando uma pessoa pode ou não quebrar o contrato social. E no segundo momento, nós falaremos sobre o funcionalismo sistêmico, que é uma das expressões de funcionalismo do criador do direito penal do inimigo, chamado Gunther Jacobs. Nós vamos trabalhar melhor logo no comecinho do curso. E, por meio desse funcionalismo sistêmico, vamos entender a geração de risco, o risco de uma pessoa para a comunidade e o que fazer com essa pessoa quando ela está gerando um risco acima do normal. Na parte 2, nós vamos trabalhar a conversão do cidadão em indivíduo, quando que uma pessoa é cidadão, quando que uma pessoa é indivíduo, um indivíduo pode voltar a se tornar cidadão, um cidadão pode perder o seu status e se tornar indivíduo, qual que é a diferença entre um e outro? Nós vamos explorar esse conceito para que no segundo momento nós também destrinchamos a questão a respeito da pena e medida de segurança, de maneira que o que é pena, o que é medida de segurança, pena e medida de segurança podem se confundir, quais são os critérios que fazem com que uma pessoa tenha que encarar uma pena e será que a pena é adequada naquele caso? Será que não é melhor uma medida de segurança? Vamos também desenvolver esses conceitos. E na parte final a gente vai trabalhar sobre as manifestações de direito penal do inimigo, ou seja, questões mais práticas. Quando que essa teoria foi aplicada? Se essa teoria foi aplicada no todo, em parte, em quais locais que ela incide com maior precisão no Brasil e no setor internacional. Beleza? Pessoal, essa primeira aula é uma aula de raio-x para que vocês tomem conhecimento, mas também é uma oportunidade para que eu passe alguns recados a respeito do curso. O primeiro recado é o seguinte: estamos falando de um tema razoavelmente sensível. O direito penal do inimigo tem como objetivo uma proposta bastante polêmica no que diz respeito ao trato de pessoas terroristas, de pessoas que se consideram extremamente marginalizadas da sociedade. Isso desemboca muito facilmente para um discurso político, e um discurso político muito polarizado, em que às vezes você pode ou gostar muito dessa ideia ou odiar muito essa ideia. E é importante entender que a parte desse discurso político, embora eu tenha as minhas convicções políticas, não é o meu papel externá-las aqui para vocês. O meu papel é expor o conhecimento jurídico e o conhecimento técnico na medida do que eu consiga, né? Óbvio, eu não acredito em 100% de imparcialidade, mas eu acredito que eu tenha que buscar a imparcialidade para que vocês tenham condições de entender o que eu estou falando de maneira mais técnica e consigam formar um juízo crítico sozinho. O meu objetivo nesse curso é que vocês consigam entender juridicamente o direito penal do inimigo e na parte que não é jurídica, isso é, nas repercussões políticas e sociais, aí eu espero que vocês também tenham condições de formular os seus próprios questionamentos, os seus próprios entendimentos, tá legal? Uma outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês é que nós vamos ter 22 encontros e o feedback de vocês é muito importante para mim, como Ulisses e também como professor do Trilhante. Se você estiver gostando de alguma aula, por favor, fala que gostou. Se não gostou,
Pode tecer críticas também, não tem problema nenhum. Eu tô aqui aberto a aprender e a melhorar sempre, tá legal? Então, por favor, peço encarecidamente que vocês deem um recadinho embaixo se gostaram, se não gostaram. Legal, pessoal? Essa primeira aula é introdutória. Agora, na parte 2, nós vamos falar sobre as noções gerais e começamos o nosso curso de 22 encontros. Espero que vocês estejam entusiasmados. Tchau, tchau.